Doutor Altamir França, boa tarde. Tudo bem, doutor? Ela foi condenada a 14 anos de reclusão em regime fechado e 6 meses de detenção em regime aberto pelos crimes de estupro de vulnerável, ou seja, estupro da própria filha, por omissão, ela sabia que acontecia e não tomou providência, e fraude processual. Doutor Altamir França, por que ele pegou 56 anos e ela 14 anos somente? Que país é esse? Que justiça é essa? Que leis são essas? Alexandre, inicialmente eu gostaria de te cumprimentar, dizer que é um prazer estar de volta ao Tribuna. Os nossos telespectadores, é um prazer estar de volta aqui, nesta sexta-feira de chuvas em Blumenau. Já aproveito o momento para desejar paciência e confiança às famílias atingidas pelas águas em decorrência das chuvas. Alexandre, isso se deve em razão da diferença de capitulação de acusação para cada crime. Note que, extraída da própria decisão ontem no Tribunal do Júri, nós observamos que o acusado masculino, o condenado masculino, ele traz contra ele uma série de imputações. Já no caso da acusada condenada feminina, as acusações são bem menores e daí nós temos essa diferença na aplicação da pena. Ele foi condenado pelos crimes de tortura continuada, cárcere privado contra menor de idade, fraude processual e estupro de vulnerável. Ela, por outro lado, somente por estupro de vulnerável na condição de omissão, né? Essa é a modalidade em que a mulher pode ser condenada, porque tecnicamente ela teria conhecimento e não tomou nenhuma providência para impedir, né, ou possibilitar que aquele crime fosse punido, e em razão de fraude processual. Então são duas imputações, uma delas relativamente grave, que é o caso do estupro por omissão. Entretanto, há uma diferença muito grande, muito relevante da quantidade de imputações. Isso vai resultar numa pena muito menor. Mas, doutor França, deixa eu falar para o senhor, doutor França. Olha só, rapidamente, é estupro de vulnerável, ela. Omissão, ou seja, ela sabia que ele fazia o que ele fazia com a filha dela. Ou seja, ela disse lá no julgamento, quando foi indagada, a senhora sabia que ele agredia? Não, ele realmente ele era grosseiro, ele era violento. Era violento. Nós não podemos confundir aqui, Alexandre José, violência física com violência sexual. A violência física, ela conduz a um tipo de crime, a violência sexual a outro tipo de crime. Ela ter confessado que ele era violento no sentido de violência física não traduz a confissão por violência sexual. Doutor, deixa eu falar para o senhor é um advogado experiente, doutor, me ajuda a te ajudar. Vem aqui, doutor, vem aqui, chega aqui, vem cá. Vou falar para o senhor. O senhor acha que esse anjo não reclamou para a mãe que esse monstro abusava sexualmente dela? O senhor não acha que essa mulher não mentiu no tribunal do júri, doutor? Alexandre, se o que você está falando realmente ocorreu dessa forma, ela foi acusada pelo crime correto, estupro por omissão. Ela tomou conhecimento do crime e não tomou a providência que toda mãe deve tomar. Exatamente. Mãe, porque isso aqui não pode ser chamado de mãe com todo respeito, não é? Agora deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Se a lei fosse outra neste país, se as penas fossem mais severas, por que revolta? Quem é pai, quem é mãe? Saber que esse relacionamento dos dois aqui, essa menina é de outro relacionamento. Imagine o senhor, doutor Altamir França, o senhor tendo uma filha, há uma separação de corpos, ou seja, o senhor se separa da mãe da menina, aí a menina vai morar com o padrasto e com a mãe, e o padrasto faz o que fez aqui, abusa, bate na criança. E aí, doutor? Aí volta do cidadão com uma lei, aí pega 14 anos. Esse aqui, 56, vai sair com quanto aqui com 56 anos de pena? Boa parte dos crimes que ele foi condenado são crimes hediondos. Sim. Então, minimamente 2/5 da pena aí para progredir do regime fechado para o regime semiaberto. Desse total, pelo menos 2/5 em regime fechado. Ou seja, ele com quantos anos sai, para deixar bem clarinho, que matemática é meu forte? Teria que ficar aí pelo menos 14 anos em regime fechado, né? Não, e ainda os dois podem se encontrar mais tarde, né?
pode ter uma visita íntima, porque ela vai sair antes dele, capaz de visitar ele no presídio. O Estado não permite visita íntima entre condenados. Não, os condenados não podem? Não. Ah, mas aí a saidinha ele pode, se ela estiver já na rua, já pode se encontrar. Mas aí é uma questão particular dele, né, doutor? Eu disse, a lei tem que ser mudada nesse país, agora, no rigor. Tem que mudar o Código Penal, doutor? Eu acredito que para os crimes sexuais a lei é relativamente branda. Eu acho que a pena, em casos de violência sexual, de fato, deveria ser muito maior do que é hoje. Tem que mudar. Muito seriamente. E por que não muda nesse país? Aí nós passamos por toda aquela discussão que já tivemos aqui, que isso cabe ao Poder Legislativo, né, ao Congresso Nacional, produzir leis, Alexandre, mais severas, principalmente leis que protejam as crianças. Mas por quê? É dever do Estado, antes de tudo, proteger as crianças. E leis brandas conduzem a esse tipo de atrocidade. Mas, doutor, por que essa lerdeza toda de anos e anos e anos e eles não se manifestam, doutor? Há uma manifestaçãozinha, quem sabe, dá uma situação como essa dessa menina, aí revolta, dá comoção social. Aí dá o negócio da creche aqui, Blumenau, da escolinha na Rua dos Caçadores, nós vamos mudar essa lei, vamos mudar o Código Penal, aí ninguém mais fala nada. E aí, por que não acontece? Tem interesse próprio na história? Esse é um trabalho de conscientização que a sociedade brasileira precisa fazer junto aos nossos representantes no Congresso Nacional. Nós precisamos cobrar, né, uma postura mais enérgica com relação à persecução penal de pessoas condenadas por crimes de abuso sexual contra crianças. Nós temos, de fato, eu já atuo na área há muito tempo, e eu acredito que para crimes sexuais nós temos crimes menos graves, com penas mais severas. Eu vou te dar um exemplo muito simples, Alexandre. Opa. Se você, por exemplo, estiver vendendo anabolizantes sem origem conhecida, Sim. a pena é de 10 a 15 anos. Sim, não tem fiança, não tem nada? Nada disso. Tá. E é crime hediondo. Tá. Aí o sujeito comete uma atrocidade contra uma criança, pratica o crime de estupro e, dependendo da situação, a pena dele fica menor do que 10 anos. Então, os valores São invertidos. protegidos pela lei, muitas vezes não atendem ao asseio da comunidade. Não é justo que o crime de estupro tenha uma pena tão pequena como nós temos hoje. Doutor Altamir França, advogado da área criminalista, obrigado pela participação mais uma vez. Eu não me conformo que o senhor vai sair daqui e ia mais longe. Eu sei que o senhor tem aí um compromisso agora, né? Mas o senhor não saiu antes porque não quer, né? Debater comigo. Mas eu não me conformo que a gente não saiu aqui, porque olha, qualquer dia você vai sair um tapa ao vivo aqui. Porque eu vou falar uma coisa, eu defendo uma coisa, o senhor defende outra, mas o senhor fala a realidade dos fatos. Porque não dá, doutor. Tem que mudar. Nós temos que mudar o Código Penal nesse país urgentemente. Esse me fala do anabolizante, que o cara fica mais tempo que o outro que comete um crime contra uma criança. Infelizmente, Alexandre, esse é um aspecto da lei e quando eu venho aqui, eu defendo a aplicação de uma lei justa. E eu não acho injusto que no crime de estupro, principalmente quando envolve criança, a lei seja tão branda como é. O senhor vai na razão e eu vou na emoção em nome do povo. O senhor vai em nome da lei, é o que a lei está aí, é o operador da lei. Doutor, obrigado mais uma vez. Prazer imenso, sempre elegante. Se não quiser mais ser traje, pode deixar aí no camarim. Prazer é todo meu, Alexandre. Obrigado, doutor.